Como é que aquela mulher realmente trata a doméstica que trabalha, que fica... Como é que é? É a liderança pelo exemplo. Gente, isto, não pense vocês, eu não estou aqui para, vamos dizer assim, ditar regra. Não é isso, eu também, todos nós. Mas é uma busca, sabe? Essa busca. Nós temos que lembrar que se você é líder na sua comunidade, por alguma razão, e não precisa ser líder de multidões, não precisa ser um Gandhi para ser líder, não é verdade? Você pode ser líder do seu departamento, de 3, 4 funcionários com quem você trabalha, com seus filhos ali, se você é uma mãe e dona de casa. Preste atenção nos exemplos que você dá no dia a dia. Então eu me lembro, né, quanta criança falava para mim, quando eu era secretário de Educação, meu pai me manda pegar certo no garfo, mas ele pega no garfo que é um horror. Ele mesmo não... E aí, como é que faz? Eu pego no garfo assim e quero que você pegue bonitinho. Então é aquela história, não é? O que a gente ouve? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ué, mas isso existe? É certo isso? Não é verdade? Eu quero que você chegue no horário, mas eu nunca cheguei no horário. Eu quero que você chegue, mas eu mesmo nunca cheguei. Eu marco reunião às 9 e chego 9h30. E daí fico fazendo discurso para que todo mundo cumpra o horário, porque o cliente... Gente, vai dizer assim, não, mas eu sou chefe, né? Eu sou chefe, eu sou diretor, eu posso. Será que você pode? Você até pode, mas não deve. Essa liderança pelo exemplo é uma das coisas, gente, mais sérias e mais bonitas. Porque lembre que o corpo fala, o olhar fala, o toque de mão fala, né, e fala por você. Lembre você que a correspondência da sua empresa, o papel, fala. Você recebe uma carta num papel sujo. Você recebe uma carta de... Qual é o que você pensa da empresa? E você quer liderar o seu mercado? Você quer liderar o seu setor? Que exemplos a sua empresa está dando? Na hora de trocar, na hora de atender ao telefone, que exemplos você dá? Quando você está recebendo um cliente, quando você está recebendo um cliente, sei lá, alterado, que exemplos você dá? E você está vendo que os seus funcionários todos estão ali fingindo-se de surdos, mas são só olhos e ouvidos, vendo, vamos ver agora o que o chefe vai fazer. Que exemplo vai nos dar? E lembre você uma coisa, outra vez eu repeti, as palavras movem, os exemplos arrastam. E esses exemplos que você como líder deve dar, porque a liderança se exerce pelo exemplo, preste atenção, eles estão, na maioria das vezes, nos pequenos detalhes. Naquilo que você, sem querer, fez e não percebeu, mas que revelou você. E essa revelação, ela é fatal. Gente, nós fazemos pesquisa de antropologia corporativa, né, que é o que a gente faz na Antropos, né? Eu sou antropólogo, a empresa é Antropos, aquela coisa toda. O que eu noto? O patrão, ele faz tudo, o chefe, né? Não precisa ser o patrão, faz tudo certinho, certinho, certinho. Um dia que ele faz uma coisa assim de xingar um cliente, de arrebentar com tudo, aquele é o exemplo que valeu. Não fala assim, mas o seu patrão... mas teve um dia, o senhor não... aquilo tudo era fingimento. Ele, quando se revelou... Mas eu pergunto para vocês, por que aquela vez que ele rodou a baiana, que xingou todo mundo, ali ele se revelou? Por que aquilo não foi uma exceção e o resto toda a regra? Por que todo mundo fala, não, ele se revela todo dia com muita paciência, mas aquele dia ele teve um probleminha, não? Por que a gente fala o oposto? Porque não é dado ao líder, olha gente, isso é muito duro que eu vou falar para vocês. Não é dado ao líder o direito de não dar bons exemplos. Por isso ele é líder. Por isso ele é líder. Quer dizer, sabe o que é? Quando você atinge uma posição de liderança, você não tem só vantagens. Você vai perdendo a sua
individualidade, liberdade individual, e passando isso para o grupo seu de liderados. Por isso que gerente ganha mais, diretor ganha mais, dono ganha mais. Por quê? Porque o ônus dele é maior. Você concorda comigo que alguém muito simples numa empresa, embora deva fazer o seu trabalho com todo amor e carinho, chega naquele momento, ele coloca o apetrecho dele no armário, fecha a porta e vai para casa e volta no dia seguinte, sem nenhum outro tipo de preocupação que o obrigue a ter preocupações, a não ser o trabalho dele bem feito. E o gerente, o diretor, o patrão, ele tem que pensar em tudo. Ele tem que pensar, inclusive, naquele funcionário simples que fechou, né, o seu armarinho com os apetrechos e vai voltar no dia seguinte. Por isso, ele é menos livre, que eu quero dizer, aparentemente é mais livre, mas ele é menos livre. Por quê? Porque ele tem que dar exemplos. Se aquele funcionário simples fizer alguma coisa errada, muito bem, ele pode ser punido, ele pode não ser visto, ele pode corrigir o que ele fez. Mas quando o líder faz alguma coisa errada, dá um exemplo errado, vejam o tumulto que é. Vejam, quando a dona faz uma coisa, a dona da loja, o dono do supermercado, quando o dono da oficina faz, mas o dono fez isso, onde já se viu, o chefe falou isso para aquele cliente. Ué, mas todo mundo não fala, mas ele não podia ter falado, né? Ele é o chefe. Né? Ele é o dono, ele é o diretor, ele não fala tal coisa, olha o que ele fez. Gente, a liderança pelo exemplo é uma coisa muito séria. E quando eu digo liderança é porque você é líder. E às vezes a gente quer ter vamos dizer assim, o desejo ardente de dizer assim, não, eu não sou líder de nada, não, viu, professor? O senhor está falando isso, é por mim. Não, você não tem alguém que dependa de você? Você não tem alguém que olhe para você? Você não tem filhos? Você não tem filhos? Você não tem netos? Você não tem netas? Então você é líder. Por que você é líder? Porque alguém olha para você como um modelo. Alguém olha para você com a vontade de que você dê exemplos positivos para que eu possa seguir. E aí está o líder. Né? Então você tem que ter essa responsabilidade. O que é responsabilidade? É quem responde por aquilo que é, por aquilo que faz. E a essa responsabilidade da liderança é principalmente, gente, o exemplo. Eu tenho na minha família, né, meu pai, por exemplo, uma coisa muito interessante. Meu pai era um homem muito católico, né, era comendador pontifício, desde 1948, 49, né, 1950, quando, muito. Este homem era muito religioso, ele nunca falou ninguém para ir à missa, rezar, nunca ele falou, ele nunca puniu ninguém, ele dava o quê? O exemplo. O exemplo. Né? Ele permitia que a pessoa tivesse a liberdade dela, mas o exemplo que ele dava era tão forte que nenhum dos filhos deixou de seguir esses exemplos. Minha mãe, mesma coisa. Nunca ficou fazendo discursos, nunca ficou mandando, achando, fazendo isso, nunca. Mas era o exemplo da missa diária, o exemplo não sei do que, o exemplo de tratar bem, o exemplo de trabalhar na comunidade, o exemplo de ter pessoas simples dentro de casa, onde a gente sempre ajudava, exemplo. Muito mais do que palavras, muito mais do que discursos. E o que a gente vê às vezes? A gente vê, gente, pessoas assim, né, que querem liderar pelo grito, liderar pelo discurso, liderar, e chega na hora do exemplo, chega na hora de fazer, não fazem. E aí todo mundo fala, mas é falso, hein? Nunca vi uma pessoa tão duas caras, nunca vi uma pessoa tão incoerente, nunca vi uma pessoa... E você está destruído, a sua imagem está destruída, a sua empresa está destruída. Né? Pessoas, por exemplo, que fazem um discurso belíssimo sobre a humildade, mas na verdade parece que tem orgulho da humildade que diz que tem. Quer dizer, não bate. Né? De repente você fala, puxa, mas aquele é o padre, aquele lá é o dirigente,
cristão que todo mundo fala, eu vi ele numa loja, nossa, que esquisito, precisa ver o que ele falou para a mulher. E assim por diante. Lembre, meu querido, liderar é dar exemplo. Vou falar de novo. As palavras movem, os exemplos arrastam. Lidere pelo exemplo. Pense nisso.